nós vamos dar continuidade ao nosso terceiro encontro sobre bioética. E a nossa intenção é caminharmos até o final do ano, abordando esses assuntos que são bem complexos, mas que exigem de nós uma postura, um posicionamento. E a intenção aqui não é, de forma alguma, esgotarmos cada um desses temas que estão sendo tratados, mas, sobretudo, iniciarmos uma reflexão pensando biblicamente sobre a proposta desses diferentes assuntos aqui que nos rodeiam, ok? Então, há 2 domingos atrás, nós trabalhamos a ideia da doação de órgãos e da transfusão de sangue. E nós aprendemos que a Bíblia permite tranquilamente o uso dessa prática, tanto de doação de órgãos quanto a transfusão de sangue. Ainda que alguns grupos, eles façam uma leitura equivocada de alguns textos relacionados a sangue de animal e transporte isso para a questão humana. Semana passada nós trabalhamos o assunto relacionado à reprodução assistida. Em outras palavras, o tema da aula era o seguinte: como podemos estimular e gerar vidas a partir de casais que, por meios naturais, não conseguem ou levar a gestação adiante, após a 12ª semana de gestação, ou sequer conseguem engravidar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema oposto à geração da vida, que na verdade tem a ver com o impedimento da geração da vida. Então a gente vai olhar para o outro extremo oposto, e eu me refiro ao controle de natalidade. Eu acho que esse é um assunto que, para muitos casais, muitas famílias, isso já está bem resolvido, mas para muitos outros ainda há uma preocupação em não querer desobedecer a Deus e a compreender melhor esse assunto. Como, por exemplo, é possível, a Bíblia me permite exercer algum meio de controle de natalidade dentro do meu casamento? Se sim, quais seriam as condições? O que eu deveria me preocupar em observar para não pecar contra Deus? Então, esses tipos de questionamentos a gente deseja hoje olhar para alguns textos da Palavra de Deus e obter respostas sobre esse assunto, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o controle de natalidade, e o nosso desejo não é esgotar esse assunto, não teríamos tempo nem a totalidade do conteúdo necessário aqui, mas iniciar uma reflexão que nos ajude a pensar biblicamente sobre as afirmações que nos são feitas diariamente. Quando eu falo de controle de natalidade, eu estou usando aqui, pensando em a legitimidade dos métodos contraceptivos, o tamanho que uma família deve ter, quantos filhos eu devo gerar. Então, essa é uma questão muito subjetiva. Como temos falado nos últimos 2 domingos, a Bíblia não vai apresentar dogmaticamente algum ensino a respeito desse assunto. O que nós vamos fazer é tentar construir, a partir de alguns versos, algumas sentenças, algumas afirmações, e desconstruir outras que chegam até nós, tá bom? Então, a nossa metodologia aqui hoje será a seguinte: eu vou apresentar algumas afirmações que eu e você talvez já lemos ou ouvimos, vamos explicar o que essas afirmações querem dizer e vamos tentar refutar essas afirmações, bíblico e teologicamente falando, tá bom? Por controle de natalidade, então, vamos apresentar uma definição aqui, com as minhas palavras, tá bom? Isso aqui eu não extraí de nenhum livro, então, se você quiser redefinir com as suas, fique à vontade. Qual é a nossa intenção quando nós olhamos para esse assunto? Por controle de natalidade, eu me refiro ao procedimento
que visa conter ou controlar, administrar, gerir a quantidade de concepções de vidas através do uso de mecanismos que podem ser naturais, como, por exemplo, a prática da tabelinha. Já ouviram falar na tabelinha? Ok, para contar o dia fértil da mulher. Como poderia ser no mecanismo natural o famoso coito interrompido, entre outras possibilidades, bem como mecanismos artificiais, como, por exemplo, a medicação contraceptiva e até mesmo o uso de cirurgias, né? A cirurgia masculina, que nós conhecemos como vasectomia, e a cirurgia feminina, que nós conhecemos como laqueadura, que é popularmente chamado de ligação de trompas, né, que o pessoal fala. Pois bem, então, por controle de natalidade, nós queremos nos referir exatamente a esse método que o casal se predispõe a utilizar, seja o natural ou artificial, para, em alguma medida, conter o número de filhos, ou de geração de filhos. Como eu falei no início, alguns casais já estão muito bem resolvidos com isso. Alguns entendem, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, vou parar por aqui, e vivem bem com essa realidade. Outros casais lutam em seu coração para tentar descobrir quantos filhos deveriam ter. Será que eu, com 2 filhos, eu deveria ter mais? Deus quer que eu tenha mais filhos. E eu estou sendo egoísta, ou qualquer outro sentimento presente no meu coração, e por isso eu não sou levado a querer ter mais filhos. Então, há no coração de alguns casais uma preocupação legítima e saudável em querer obedecer a Deus, como expressão desse temor, dessa obediência, dessa reverência, mas, ao mesmo tempo, não conseguem obter a resposta da quantidade de filhos, porque Deus não vai aparecer, embora às vezes a gente queira, assim, carne e osso na nossa frente, e fala: Roni, eu quero que tenha 5 filhos. Ronaldo, você tem que ter 4. O Rafael, você é 6. Deus não vai fazer isso conosco, né? Deus não vai fazer isso conosco. E muitos cristãos, não apenas no âmbito, na esfera do número de filhos que decidem ter, mas na vida em geral, na sua vida cristã, lutam por não quererem assumir a responsabilidade de uma decisão. E aí dizem: Senhor, diz para mim o que eu devo fazer. E há esferas que, da nossa vida, da vida humana, que Deus não vai dizer para nós. Por exemplo, jovens, qual é o namorado ou a namorada que eu devo ter? A Bíblia vai dar princípios que eu devo observar na escolha dessa pessoa. Agora, Deus não vai aparecer e vai dizer: já falei para você, é o Joãozinho. Deus não vai fazer isso conosco. Como Ele não fez comigo, como Ele não fez com você. O que Deus vai fazer é: olha, na minha palavra eu deixei revelado para você que o seu namorado deve ser alguém que compartilha da mesma fé em Cristo Jesus que você. Então esse é um princípio. Outro princípio deve ser, por exemplo, um rapaz que vai escolher uma moça, ele deve se preocupar em perceber se essa moça será uma auxiliar idônea. Ele tem que olhar e perceber que tipo de mulher ela é. Porque muitos pensam que o casamento vai mudar a pessoa. Mas quando eu casei, eu pensei que ele ia mudar ou ela ia mudar. Casamento não muda ninguém, irmãos. Casamento só revela de fato quem as pessoas são.
E aí, muitos se decepcionam e falam: ah, pastor, mas eu não sabia que ele seria assim casado. Eu tinha uma expectativa de que ele iria mudar. E se for membro da Vida Nova, vai saber porque vai passar pela classe de pré-nupcial e vai saber que o pastor Roni vai ter um encontro com você, ou o pastor Levi, ele vai dizer assim: ó, você sabe com quem você está casando? Você tem consciência disso? Você sabe quais são as consequências ou os desdobramentos de uma decisão dessa natureza? Então, Deus não vai aparecer para mim, para você, em carne e osso, e dizer: olha, você tem que casar com a Maria, e você com o João. Não é assim que funciona. Deus nos dá alguns princípios, deixa na sua palavra alguns valores que nós devemos observar para tomarmos essa decisão. Mas quem toma essa decisão? Somos nós, não é Deus. Por que Deus faz assim conosco? Porque Ele nos criou como agentes morais responsáveis. Por isso nós vamos prestar contas a Ele pelas decisões que tomamos. Os crentes, à luz de 2 Coríntios 5:10, no tribunal de Cristo, e os ímpios no julgamento do grande trono branco, lá em Apocalipse 20. Mas tanto um grupo quanto o outro vão prestar contas a Deus pelas decisões que tomamos, tanto as acertadas quanto as erradas. Ok, queridos? Então, feita essa consideração, e tendo aí uma sugestão de definição pessoal aqui sobre o que eu quero me referir por controle de natalidade, assim como eu falei na aula sobre doação de órgãos, e assim como eu falei semana passada sobre reprodução assistida, a minha tese aqui, que desde o início da nossa aula eu vou apresentar para a igreja, é que, assim como esses outros dois assuntos, o controle de natalidade, ele pode ser tanto permitido quanto reprovável. É muito relativo, é muito subjetivo. A gente precisa entender a motivação e as circunstâncias para a gente poder chegar à conclusão de que é possível ou não uma prática de um controle de natalidade. Até aqui tudo bem? Está claro para os irmãos o que eu estou dizendo por controle de natalidade, queridos? A coerência, irmãos, ela é fundamental nesse assunto, tá? Seja você um casal resolvido com esse tema, por exemplo, contrariamente ao controle de natalidade, você tem que ser coerente em todos os seus encontros de intimidade com o seu cônjuge. Porque eu conheço pessoas, não é daqui da igreja não, tá, irmãos? Estou falando isso da vida cristã como um todo, por lugares onde eu já passei também, que eram contrários ao controle de natalidade em toda e qualquer circunstância. Mas em alguns momentos da conversa diziam: não, mas quando a gente soube que a minha esposa estava no período fértil, a gente evitou. Isso é o quê? Um mecanismo de controle natural. Isso é exercer controle de natalidade. Então, assim, a gente precisa ser coerente. Se a gente entende que é permitido, então a gente pode fazer uso. Se a gente entender que isso é reprovável, eu não devo fazer uso de nenhuma possibilidade. Absolutamente. Para manter a coerência da minha convicção. Está claro isso, queridos? Tudo bem? Muito bem. Então vamos começar apresentando para os irmãos aqui alguns argumentos contra o controle de natalidade. Então eu vou apresentar aqui algumas proposições, algumas pressuposições que nós ouvimos, que chegam até nós. Nós vamos explicar o que elas querem dizer e a gente vai, então, desconstruir essas afirmações. Então, veja aí comigo a primeira delas. Essa é uma pressuposição que eu extraí de um livro da editora Vida Nova. Agora, qual que é o nome do livro? Mentiras que as mulheres acreditam. Acho que é isso. As mulheres. Tem uma outra versão que são as garotas, as meninas. Não é esse, é o das mulheres, tá bom? Tem um capítulo do livro que a autora diz assim: não podemos, isso aqui é literalmente o texto do livro, tá? Não podemos determinar o tamanho da nossa família. Não somos Deus.
Afinal, os filhos são herança do Senhor. E aí o embasamento dessa conclusão é o Salmo 127, verso 3. Então a autora, lendo, eu só li esse capítulo dessa obra, não li o restante dela. Ela está defendendo a oposição a todo e qualquer mecanismo de controle de natalidade. Ou seja, ela reprova em toda e qualquer circunstância o controle de natalidade dentro da vida conjugal de um casal. Tá? O que ela quer dizer quando ela faz essa afirmação? Não podemos determinar o tamanho da nossa família. Ela está dizendo o seguinte: não compete ao casal dizer quantos filhos eles podem ter. Essa é a premissa que está por trás dessa declaração. Deus é quem dá a vida. E, portanto, se Deus dá a vida e os filhos são herança do Senhor, quando nós restringimos o número de filhos que devemos ter a 2, 3, 4, 5, ela não menciona a quantidade, então nós estamos pecando contra Deus. Porque quem deve dizer para nós é Deus. É isso que a autora quer dizer nesse capítulo desse livro que foi publicado aqui em língua portuguesa há alguns poucos anos atrás. Eu quero refutar 3 premissas dessa declaração dessa autora. A primeira delas é a seguinte: ela supõe que o homem pode frustrar o desígnio de Deus. Olhando essa frase, aparentemente ela é bíblica. Ela é coerente. Mas qual é a premissa que se encontra por trás dela? Que um casal tem autonomia para decidir em lugar de Deus. E esse é um grande equívoco. Alguém abra comigo sua Bíblia em Jó capítulo 42, verso 2. E quem puder ler, por favor, levante sua mão para fazer chegar o microfone até você. Jó 42, 2. Renata. Obrigado. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Obrigado, Renato. Então, Jó 42, 2 diz que ninguém é capaz, nenhuma criatura, nem anjos, nem homens, nem animais, natureza, nada é capaz de conter ou deter a ação soberana de Deus na história da criação. Então, quando essa moça, a autora, ela diz, não podemos determinar o tamanho da nossa família, ela tem como premissa aí a ideia de que o casal pode impedir um número de filhos que Deus já estabeleceu que aquele casal deve ter. Esse é o primeiro equívoco. E eu diria que é até certo ponto uma ingenuidade pensar dessa forma, porque o homem não tem poder para lutar ou bater uma queda de braço com Deus. Então, essa é a primeira premissa que eu queria desconstruir. Certamente vocês aqui, alguns pelo menos, conhecem homens, por exemplo, que já fizeram vasectomia e mesmo depois de fazer esse procedimento, o que aconteceu? Engravidaram. A Bíblia, nós trabalhamos aqui na aula de reprodução assistida semana passada, mostra que tanto Sara, quanto Rebeca, quanto Raquel eram estéreis. E Deus deu a elas a dádiva de conceberem. Então, essa premissa de que o casal pode determinar algo contrário à vontade de Deus é um ledo engano. Então, essa é a primeira premissa por trás dessa frase que ela apresenta, que eu quero desconstruir.
A segunda premissa, quando ela fala assim, ó, não somos Deus, ela também está equivocada. E preste atenção com muito cuidado e carinho que eu vou dizer, porque se eu falasse isso na Idade Medieval, eu seria lançado na fogueira. Mas eu quero me fazer corretamente compreendido. Quando Deus cria o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele nos torna semelhante a Deus. Nós somos Deus, sim, numa escala infinitamente menor. Porque Deus, Ele é imensurável, Ele é infinito, Ele é eterno. O homem não, ele é criatura de Deus. Mas o homem é o único ser, ao longo de toda a criação de Deus, que expressa o caráter de Deus. Como, por exemplo, a racionalidade, as emoções. Animal não tem isso. Animal tem instinto. É diferente. Quando Deus cria o homem e põe ele dentro do jardim, manda ele lavrar o jardim, aquela famosa expressão que nós já mencionamos do mandato cultural, o homem deveria subjugar as criaturas, deveria dar nome aos animais, deveria lavrar a terra. Nós temos ali um conceito de soberania mediada. O que é isso? Deus é o soberano. Ele cria o homem e coloca como seu representante dentro de toda a criação o homem, que é reflexo de Deus, para exercer essa soberania. Então Deus exerce a soberania, exercia teoricamente no jardim antes da queda, de forma mediada pelo homem. Quando o homem peca, essa soberania foi perdida. E adivinha quem vem resgatar essa soberania? Cristo Jesus. E Ele está restaurando essa soberania, até que na consumação dos séculos, Paulo diz isso em sua carta, Ele reúna tudo e entregue aos pés do Pai. E aí sim, Deus irá permear toda a história. Será uma soberania imediata, não mais mediada. É direto com Deus. Então nós somos Deus sim, não na largura ou na intensidade, nas dimensões do nosso Criador, mas nós somos a expressão visível de um Deus, que nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Eu tive um professor no mestrado, que lá no relato de Gênesis, ele dizia em sala de aula o seguinte, que quando Deus criou do pó da terra aquele bonequinho para soprar em sua narina, o que Deus fez antes? Ele assumiu a forma humana. Essa já é uma teologia um pouco especulativa, né? Mas, pela descrição ali da narrativa de Gênesis capítulo 1 e 2, daria para caber esse tipo de entendimento. Então, Deus, numa forma teofânica, numa manifestação temporária, Deus assumiu uma forma e Ele fez um bonequinho semelhante a Ele próprio, a forma que Ele tinha assumido. E Ele foi lá e soprou na narina daquele boneco. Dentro da teologia, nós temos 3 grandes entendimentos a respeito da origem da vida humana. A mais antiga de todas, ela tem o seu berço lá na Grécia Antiga, com Platão, que é a teoria da pré-existência da alma. Ela não encontra fundamento bíblico, na verdade, ela tem um discurso bem espírita kardecista, que dizia o seguinte, que Deus criou todas as almas nos 6 primeiros dias da sua criação. E aí, então, ele vinha com a cegonha só depositando na matéria. E quando a matéria morre, então, ele volta e depois desce de novo. Fica esse entendimento cíclico da alma humana, que Platão parece discorrer, vai gerar um entendimento que nós chamamos da reminiscência da alma. Esse é um entendimento grego antigo.
que Platão dizia? Sabe quando você fala assim, nossa, parece que eu já tive aqui, algum momento, que eu não lembro quando, com essas mesmas pessoas dizendo a mesma coisa? Que nós chamamos de déjà vu. Já ouviram falar essa expressão? Platão diz, isso é reminiscência da alma, é porque você reencarnou. E na vida passada, isso já aconteceu com aqueles que estavam convivendo com você em outra época. Então, essa é um entendimento equivocado. Eu só estou explicando para os irmãos que existe, mas não explica, não tem fundamento bíblico e é reprovável, porque sustenta, inclusive, a prática da reencarnação. Existe um segundo entendimento, que é o entendimento criacionista, que não tem a ver com o criacionismo bíblico de Gênesis, tá bom? Mas é o entendimento criacionista no aspecto da origem da vida humana, que diz o seguinte: toda vez que o homem e a mulher têm a relação sexual, Deus cria uma alma, ou seja, a parte material do homem, e entrega ela a esse embrião ou esse zigoto que está sendo fecundado ali, está surgindo. Qual é o problema desse entendimento criacionista da origem da vida humana? O problema é que a Bíblia não apresenta para nós nenhuma atividade criadora de Deus a partir do 7º dia. Só existe atividade criadora de Deus nos 6 primeiros dias. E do 7º em diante, Deus passa a existir uma atividade mantenedora da criação, não mais criadora. Mas quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem a capacidade também de criar. Então, assim como Deus criou tudo a partir do nada, ex nihilo, uma expressão latina, assim, só pelo poder da sua palavra, o homem também tem um poder criacional, não tanto quanto o de Deus. O homem cria a partir de insumos, de matérias-primas. O homem vai fazer uma mesa, ele vai lá derrubar uma árvore, ele lixa a madeira, ele trabalha, inverniza, fura, e aí então ele faz uma mesa. Olha que interessante, o homem não está agindo como Deus. Então, nesse sentido, o homem é semelhante a Deus, mas em infinitamente escala inferior, ok? E existe o terceiro entendimento que parece ser o mais coerente e bíblico, que decorre do 4º por 5º século, e o autor desse entendimento parece ser um grande teólogo aí, que pelo menos nós temos registrado, chamado Agostinho, natural de Hipona, né? Agostinho, ele introduz o conceito chamado de traducianismo. E o que é o traducianismo? Agostinho diz o seguinte, que a origem da alma humana, ela surge a partir do próprio casal. Que quando Deus criou o homem e deu-lhe a ordem de crescer e multiplicar, meio que Deus deu ao homem a capacidade de gerar vida. A esse entendimento, nós chamamos de traducianismo. Ou seja, o casal traduz, transmite vida. É como se a extensão da vida dos pais fosse prolongada aos filhos. E de fato, você olha para um bebê e você fala o quê? É a cara da mãe ou é a cara do pai? Né? Eu sei que algumas mães ficam tristes quando a gente fala que é a cara do pai, né? E fala, poxa, barriga de aluguel, eu gerei, eu amamento, e tem nada a ver comigo. Isso acontece em alguns casais, mas o fato é que é uma extensão da vida dos pais ali. Então, quando Deus dá essa ordem ao homem, Deus está tornando o homem cada vez mais parecido com ele, embora o homem nunca será como Deus. Então, nesse sentido, não quero ser mal compreendido, mas o homem, ele é um ser semelhante a Deus. Até o ímpio é semelhante a Deus, porque
as características da imagem de Deus não foram perdidas, elas foram distorcidas, elas foram manchadas. E o indivíduo que é salvo, ele é exatamente parecido com Cristo. Cristo tem quantas naturezas? 2. Tem a natureza humana, porque ele é 100% homem, e tem a natureza divina, que é eterna, que já pré-existia nele. E o crente em Cristo Jesus, tem quantas naturezas? Já pensou nisso? Nós temos 2. A nossa velha natureza humana e a natureza divina que passamos a obter a partir da própria habitação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Lembra lá da segunda carta de Pedro, capítulo 1? Vocês se tornaram coparticipantes da natureza divina. Então, em nós também há 2 naturezas. Então, estou falando tudo isso para dizer para os irmãos que a segunda premissa que é falaciosa nesse discurso é dizer que nós não somos Deus. E eu quero dizer que somos infinitamente menores do que Deus, mas somos parecidos com Deus sim, porque carregamos a imagem de Deus em nós. E porque nós somos parecidos com Deus, nós temos a total liberdade de agir e escolher dentro dos princípios que Deus deixou estabelecido na sua palavra para nós, para decidirmos, inclusive, quantos filhos devemos ter. O falecido Dr. Shedd, ele comentou já em algumas das suas palestras, uma frase, assim, um discurso que é até engraçado. Ele dizia assim, quando Deus dá a ordem de crescer e multiplicar, a gente tem que entender que um filho nem repõe a quantidade dos pais, que são 2 filhos já repõem, diz o Dr. Shedd, dizia, né? 3, ele está somando, é a partir do 4º que ele começa a multiplicar. Né? É assim que ele pensava. Mas o fato que eu quero sustentar aqui para os irmãos é o seguinte: como nós fomos criados semelhante a Deus, eu quero dizer e sustentar para os irmãos que nós temos essa liberdade de decidirmos enquanto casais. O que nós precisamos é examinar as nossas motivações. E olha como nós podemos pecar em lados opostos, extremamente opostos um ao outro. Eu conheço um casal que viveu algo em torno de 10, eu não sei ao certo quanto tempo casado, sem ter filhos. Casal de crentes. Crentes mesmo, salvo. E o discurso, especialmente da esposa, eu ouvi, ninguém me contou. Foi assim, eu não sei se eu quero ter filho porque eu não quero dividir o meu marido com uma criança. Qual é a motivação para não ter filho? Egoísta. Pecado. Isso é totalmente reprovável. Acho que não existe dúvida nesse sentido. Mas eu também conheço famílias, especialmente aqui mais antigas, que tinham 10, 12, 15 filhos. E ainda hoje, no sertão, aí em alguns lugares pobres do nosso Brasil, continuam propagando essa mentalidade. E qual é o discurso daqueles pais? Adivinha qual é? Eu quero ter mais filho para mandar eles para trabalhar. Criando gado, plantando. Essa motivação está certa também? Veja, o que eu quero chamar a sua atenção não é em relação à quantidade, ao número, mas a motivação
presente no coração do casal, dos cônjuges. Veja, eu estou dizendo, está errado porque é uma motivação egoísta desse caso específico desse casal que eu citei. E o outro teve 12, você vai falar, esse encheu a aljava. Com a motivação totalmente errada. Porque queria fazer o quê? Queria que eles trabalhassem para ajudar na sobrevivência daquela família de casa. Eu posso dizer para vocês, porque eu vim de uma família assim. Quantos filhos a minha avó Dalva teve, mãe? A senhora é filha de quantos? 12 criou 9. 3 morreram bebezinho, recém-nascido. Morreu de quê? Os antigos vão dizer, morreu de morte morrida. Por quê? Não sabia nem qual era a doença da época. Nascia, tinha febre, adoecia e morria. E enterrava, não sabia. E aí o que acontecia? Falo isso pela experiência da minha família. Os primeiros filhos criavam os mais novos. Quem criava era o pai e a mãe? 12 filhos. Então, se fosse um filho por ano, o mais velho tinha 12 para 13. E o mais novo tinha meses. Quando chegava com 14, 15 anos, adivinha quem é que estava trocando fralda, dando uma madeira? Eram os mais velhos. Não eram as mães, não. A irmã, deixa eu passar aqui o microfone para a irmã Ivani. A irmã veio também de uma realidade dessa, irmã Ivani? Por favor. Eu tive 4 filhos. Quantos? 4. 4. 2 meninas e 2 2 meninas. 2 casais. E quando eu tive a última, o mais velho me ajudava a criar a mais nova. Passava fraldinha, fazia essas coisas. Eu me ajudava mesmo. Ajudava. Sim. Porque a irmã estava dividida com outras atividades e delegava isso para o... normal. Uhum. Qual a diferença sua para o Rubinho? 8 anos. Eu me lembro que o irmão mais velho da Gláucia é 8 anos mais velho que ela. Eu me recordo que a Gláucia falava para mim que quando ela não era criança, não sei dizer ao certo a idade, talvez ela se recorde, o Rubinho levava ela às vezes na escola. Então, é um problema necessariamente ter filhos mais velhos ajudando na criação dos mais novos? De forma alguma. Só que a gente precisa entender, na decisão do casal de quantos filhos se deve ter, que essa é uma atividade, uma função dos pais, e não do irmão mais velho. Porque com tantas atividades e responsabilidades, o casal acaba delegando e vendo com naturalidade essas coisas. E aí a gente tem um problema também. Mas deixa eu prosseguir aqui. A terceira premissa aqui, afinal, os filhos são herança do Senhor. Só estou na primeira, meu Deus, deixa eu correr. Os filhos são herança do Senhor, ninguém nega isso. E filhos são bênçãos. Mas você já deve ter ouvido aquele jargão popular, e eu tenho médicos aqui em nosso meio, que diz o seguinte, que o limite entre o remédio e o veneno é a dosagem. É a dosagem. Pega o remédio, o antibiótico, e toma ele. Você vai ficar curado daquela infecção, daquela bactéria. Agora pega o vidro inteiro e toma de uma vez só. Corre para o hospital porque você vai ter uma intoxicação e você vai até morrer. Diga-se de passagem, alguns que tentam suicídio fazem o quê? Pegam uma caixa de pílulas de Drágenes e toma para morrer. Então, o limite entre o remédio e o veneno é a dose. Deus nos abençoa. E Ele tem prazer como Pai em nos abençoar. Mas Ele nunca se excede na bênção que Ele nos dá. Primeiro, para não nos corromper, para a gente não ser filhos mimados, que não sabem lidar com frustrações, entre outros aspectos. Então, eu queria apresentar para os irmãos
essa afirmação em dizer o seguinte: ela aparenta ser bíblica e ela é lógica, mas ela não respeita alguns argumentos teológicos ao se apresentar nesses moldes. Como, por exemplo, a verdade de que o homem não é capaz de frustrar uma ação soberana de Deus em sua vida, como o homem, ele tem uma liberdade natural que Deus lhe concedeu, porque Deus, quando criou como ele é, e por isso o homem é um ser moral, responsável, ele tem capacidade de escolher, decidir, tudo claro dentro do desígnio do eterno Deus. E por último, a verdade de que nós podemos usufruir de bênçãos, mas não excessivamente, porque se fizermos isso, podemos inclusive pecar, falhar. Até aqui tudo bem? Podemos ir para uma segunda? Alguma dúvida? Segundo argumento aí, contra o controle de natalidade. Desconfigurou ali. O controle de natalidade se opõe ao mandato de propagação da raça humana. Gênesis 1, 28. Vocês devem se multiplicar, serem fecundos, crescer. E a ordem criacional, o conceito de fecundidade, de bênção e de multiplicação, ele permanece para nós ainda hoje. Então, aqueles que afirmam que o controle de natalidade se opõe à ordem de procriação e de espalhamento da raça, eles dizem o seguinte: qualquer meio para se evitar uma gravidez que você não deseja, você estará se opondo a uma ordem expressa de Deus a espalhar a glória de Deus sobre a face da terra. Qual é a premissa equivocada por trás desse entendimento? É que o próprio Deus que nos dá essa ordem, ele também reconhece a possibilidade, inclusive, do quê? Do celibato. E o que o celibato faz? Ele inviabiliza tanto o casamento quanto a procriação. Naturalmente, o que a gente tem que entender é que essa ordem, ela não é dada ao indivíduo, mas à raça. Então, essa ordem de Gênesis 1, 28, é dada à raça humana, representada aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas não a mim e a Gláucia, a Tati, ao Roberval, ao Rafael e a Liliane individualmente. Porque se fosse assim, nós iríamos esbarrar em várias limitações, como a própria infertilidade, que alguns casais acabam descobrindo depois de casados. Se fosse assim, aquele jovem ou aquela jovem que não vai se casar, estaria necessariamente em pecado. Então, esse é também uma afirmação que aparenta ser correta, mas tem um pressuposto aí por trás equivocado. Vou correr um pouquinho por causa do tempo, tá bom, irmãos? Terceiro argumento. As Escrituras condenam claramente, expressamente, o controle de natalidade exercido por Onã, em Gênesis capítulo 38. Vamos ler essa passagem dos versos 1 a 11. Quem puder ler para nós, por favor, levante a sua mão aí, para eu fazer chegar até você o microfone. Glaucio. De 1 a 11, Gênesis 38. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela.
Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Obrigado, Glaucio. Então vejam aí. Aqui nós temos um mecanismo de controle de natalidade. Mas a questão é, esse era o objetivo ou não? A resposta para essa pergunta está lá no verso 9. Olha lá comigo. Sabia, porém, Onã que o filho que Tamar viesse a dar à luz não seria seu. Aqui nós temos a prática do famoso coito interrompido. Nós chamaríamos popularmente hoje, em nossos dias, dessa forma, né? Então você tem Judá. Judá tem 2 filhos, e Onã. Casa-se com Tamar, mas diz lá o verso 7, que era perverso perante o Senhor, por isso Deus foi lá e cerceou a vida de ele exerceu uma disciplina sumária sobre inclusive tirando a vida de e por causa de uma prática antiga chamada levirato, que ainda não era lei na época de Judá, mas se tornou lei lá com Moisés e Deuteronômio, por causa da prática do levirato, que era qual? A ideia de manter a memória do seu marido sendo perpetuada. Então, a ideia era de que o seu irmão casasse com Tamar para suscitar a lembrança, a memória do seu irmão que havia falecido. Judá tem medo, inclusive, que Onã venha morrer, como aconteceu com os seus outros filhos. E aí diz, ele ainda é muito jovem, vamos aguardar, né, ele crescer um pouco mais, mas Onã, que era da sucessão, o que aconteceu? Ele interrompia uma possível fecundação, e aí Deus vai condenar a prática de Onã e fazê-lo morrer. E aí, por diante, Judá vai falar, para, eu tenho outro filho, Selá, mas ele ainda é muito novo, não quero perder meus 3 filhos. E aí quem vai ficar sem memória sou eu, né? E aí você conhece o relato. Tamar vai, inclusive, se vestir de prostituta, enganar Judá e ter um filho com ele, com o sogro, né? Por causa desse episódio. A questão aqui, queridos, que a gente precisa reconhecer em Gênesis capítulo 38, não é que Deus estava reprovando o controle de natalidade, mas Onã estava desobedecendo uma ordem, uma prática, e afrontando assim o próprio Deus, ao não querer obedecer uma prática que deveria estar presente dentro do povo, né, de Israel, que estava surgindo, já era a 3ª geração ali, a de Judá, indo para a 4ª, e então, alguns vão dizer, qualquer mecanismo de controle de natalidade, até mesmo natural, como foi o caso de Onã, é reprovável, mas não é isso que Gênesis 38 está nos ensinando. Gênesis 38 está dizendo, veja, você está ferindo uma prática que deveria ser perpetuada dentro do povo.
E se eu tolerar que Onã faça isso, outros do povo também irão poder fazer. Porque eu estarei abrindo um precedente. E aí, como dizia minha avó, onde passa o boi, passa a boiada. Você abriu um espaçozinho para um boi passar, todo o rebanho, todos os gados podem ir naquele mesmo caminho ali e se evadir da sua responsabilidade. E aí Deus vai lá e vai cercear a vida de Onã. Então a questão ali não é o controle de natalidade em si, e sim a desobediência aberta a um desejo de Deus e um aproveitamento da sua própria cunhada. Porque não tenha dúvida de que Tamar se sentiu extremamente decepcionada e frustrada em todas as oportunidades em que ela aguardava uma gravidez e o seu cunhado interrompia esse ato. Tudo bem até aqui, queridos? Vamos fazer uma pausa, são 10 horas, e depois do intervalo nós vamos retornar, continuando com outras alegações aqui do grupo contrário ao controle de natalidade. De adquirir o jornal diário, o devocional diário A Jornada, procure o irmão Milton e a irmã Isabel, bem como o presente diário. São 2 tipos de devocionais que nós disponibilizamos na nossa livraria, para que você possa adquirir, presentear alguém, usar na sua família. Então procure eles. Por que eu estou pedindo isso? Para a gente ter uma quantidade estimada, para que possamos fazer o pedido para a editora e assim oferecer a todas as famílias. Nós não queremos comprar numa quantidade muito grande, a ponto de sobrar, nem também uma quantidade pequena, a ponto de faltar. Então, a gente quer estimar a quantidade, e se você deseja adquirir tanto um devocional quanto o outro, procure o irmão Milton, a irmã Isabel, e diz: olha, eu gostaria de 5 unidades, eu gostaria de 1, eu gostaria de 10, porque há aqueles que presenteiam colegas no trabalho, familiares, amigos. Então você vai poder fazer a sua encomenda com o irmão Milton, tá bom? Segundo recado, o nosso acampamento de família, irmãos, está se aproximando. Nós só teremos semana que vem aqui, juntos, e no final de semana seguinte estaremos retirados. Então, se você ainda não chegou junto da tesouraria para acertar, eu pediria que você o fizesse o quanto antes, ok? Está chegando a hora de tirar o escorpião do bolso. Estou brincando, mas se você tiver alguma dificuldade, fala lá, você pode parcelar, a gente entende a sua realidade financeira. O importante é que você não deixe de estar conosco por uma questão financeira, tá bom? Então, por favor, eu pediria que você procurasse o Ronaldo, Elisângela, pegasse lá as regras, o formulário, acertasse. Um recado importante: é possível que você não tenha lido as orientações do acampamento, mas se você não leu, eu quero dizer aqui para você que você precisa levar itens de higiene pessoal, roupa de cama e toalha, essas roupas de banho também, tá bom? Porque lá não terá à disposição sua e da sua família. Então, travesseiro eu devo levar? Sim. Lençol, cobertor, se quiser levar nesse calor é contigo. Tem ar-condicionado no quarto, certo, Elisângela? Certo, Isaías? Então você vai poder utilizar tudo isso no seu chalé, lá no seu quarto, no seu apartamento. A roupa de banho, toalha, você deve levar. Travesseiro para dormir, deve levar. Esses itens que são de uso pessoal, você deve colocar na sua mala, tá bom? Tudo bem? Então, por favor, qualquer dúvida, queridos,
Olhem para mim, prestem atenção, qualquer dúvida, você pode procurar a equipe para esclarecer. Pergunta após EBD, antes e depois do culto, manda um WhatsApp. Agora, o que não pode acontecer é de você chegar lá e falar, eu não sabia. Porque aí, a falha não é da equipe nem da igreja. A falha é de quem? Sua, ok? Então, eles estão à sua disposição para tirar a dúvida, tá bom? Então, por favor, não deixe para a última hora. O último recado é o seguinte, a partir de hoje, e durante o mês de novembro, nós iremos começar o período de indicação para a nova diretoria de 2020. Então, você vai ter uma cédula que estará disponível para você retirar após EBD e durante os cultos também, as nossas reuniões regulares, para você indicar, e você pode depositar essa cédula junto com sua oferta aqui no Gasofilar durante o culto. Se você já é alguém da área da tecnologia, nossa, o que houve aqui? O volume. Se você é alguém da área da tecnologia, você pode também receber o formulário do nosso Google Forms e preencher eletronicamente, e nós iremos planilhar o resultado das indicações. Somente lembrando que pode indicar e ser indicado membros da Igreja Batista Vida Nova. Se você é alguém que está congregando, essa eleição você ainda não pode participar. Na próxima, certamente, você irá poder contribuir, tá bom? Então, vai sair na linha de transmissão o formulário eletrônico, mas se você não usa o seu celular ou não é da era digital, temos também impresso, que será distribuído ao término da nossa EBD e dos cultos lá na entrada da nossa igreja. O que você deve fazer? Olha para mim, presta atenção que eu vou falar com muito cuidado e preocupação. Você deve orar e você deve indicar as pessoas que Deus vai colocar no seu coração para essas funções. Não tem que colocar seu amigo, não tem que colocar aqueles que todos os anos já contribuem na diretoria. Você tem que colocar pessoas que têm disponibilidade, interesse, voluntariedade para poder servir na diretoria. Não adianta você colocar uma pessoa que todo ano, às vezes, você já indica, mas que em 2020 não poderá contribuir por questões profissionais, familiares, porque nós demandamos, ainda mais com a obra, de muitos serviços. Então, desde aquele que você pode pensar que tem menos utilidade ao maior, todos aqueles que serão eleitos devem ter consciência de que é necessário o seu envolvimento e até mesmo às vezes algum sacrifício da sua parte em prol da igreja. Então, se você não tem disponibilidade, você nem deve assumir. Agora, se você tem disponibilidade e foi indicado e consultado, então você deve abraçar a causa, tá bom? Então, feita essa consideração, ore em favor da nossa nova diretoria em 2020, porque final de novembro, início de dezembro, nós teremos a nossa AGE, elegendo então a diretoria de 2020. Pois bem, feitas essas considerações, vamos continuar agora com o quarto argumento, contrário ao controle de natalidade. Creio que aqueles três primeiros, alguns já ouviram falar, ou já leram em alguma obra, e eu quero agora mencionar e pontuar aqui o quarto argumento contrário ao controle de natalidade, que diz o seguinte: evitar que uma vida ocorra, que ela seja gerada, é uma forma natural e espontânea de praticar um aborto, um assassinato. Isso é verdade ou isso não é verdade? Há uma grande diferença
entre impedir a geração de vida do que cercear o desenvolvimento de uma vida. Então, o controle de natalidade visa impedir que uma vida seja gerada. Agora, nós sabemos que, infelizmente, no ramo farmacêutico, as medicações como um todo, incluindo nelas os contraceptivos, viraram um grande mercado financeiro. Então, existem hoje contraceptivos e existem contraceptivos. Então, existem aqueles contraceptivos, e aí eu vou apresentar alguns para vocês no próximo slide, que impedem a fecundação. E nesse sentido, não seria aborto, não haveria de se falar em assassinato. Mas há algumas medicações que são rotuladas como contraceptivos, mas que na verdade não impedem a fecundação. Elas dificultam, mas na prática impedem a nidação, que é o grudar do zigoto ali no útero para ele ser nutrido, oxigenado e desenvolvido. A esses remédios ou a essas drogas que também levam, num conceito genérico de contraceptivo, na verdade eles são abortivos, eles são, aí sim, uma prática assassina. Pastor, quando temos que considerar a origem da vida? A nossa referência é a palavra de Deus. Salmo 139, verso 16, como já mencionamos anteriormente no domingo passado, fala que a vida ela já existe ainda quando há uma substância informe. O que a medicina vai dizer a respeito disso, não importa. Alguns vão dizer que isso é embrião, outros vão dizer que é o zigoto, outros, como o Conselho Federal de Medicina vai dizer que só reconhece a vida a partir da 12ª semana de vida, quando se tem o feto. Então, independente do nome que a medicina ou os estudiosos vão atribuir ao momento de vida de um indivíduo, o fato é que houve fecundação, aquilo já se torna uma substância informe à luz do Salmo 139, 16, e que, portanto, já é considerado por nós como sendo uma vida. Tá bom? Então, se o Conselho Federal de Medicina falar, só deve ser considerado vida a partir da 12ª semana, quando nós reconhecemos já o feto, e aí temos uma morte prematura, isso é o Conselho Federal de Medicina que entende. Portanto, anterior à 12ª, não haveria que se falar em aborto. Isso vai ter divisões aí dentro da própria medicina. Para efeito do nosso estudo, que é orientado pelo texto sagrado, isso já é vida e isso já caracterizaria um aborto, tá bom? Então, nesse aspecto, o que nós vamos rebater e refutar aqui é que existem metodologias, inclusive naturais, que impedem a fecundação e não devem ser considerado um assassinato. Mais uma vez, o controle de natalidade pode se tornar uma prática abortiva, como ele pode ser legitimado. Depende a maneira como você também utiliza esse controle. Por último, a quinta e última sentença que eu queria trazer para os irmãos. Essa reflete muito uma visão tradicional da Igreja Católica Apostólica Romana, que diz o seguinte: o propósito do sexo é a procriação,
E a visão romana medieval olha inclusive para a relação sexual como sendo algo sujo, impuro, pecaminoso, mas tolerável desde que vise a procriação. Esse é um problema, porque a procriação é, obviamente, um dos propósitos básicos do sexo, talvez até o maior, mas não é o único, como essa visão afirma ser. Então, veja, a Bíblia nos ensina, em várias passagens, que o sexo também tem outras finalidades, tem outras conotações. Se você examinar o livro de Cantares de Salomão, você vai encontrar ali o relacionamento entre Salomão e Sulamita, em que o sexo é visto e percebido por ambos como sendo algo prazeroso. Então, o sexo também deve gerar o deleite do casal, o prazer pelo casal. Se você olhar, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, Paulo vai rebater a imoralidade sexual entre crentes da igreja de Corinto, dizendo que aquele que se une a uma prostituta cultual, se une como? Realizando sexo, praticando sexo com ela, ele se faz uma só carne, um só corpo com ela. Então veja, o sexo também tem a finalidade de unir os cônjuges. Então, nesse sentido, o sexo ele visa a procriação, mas não apenas a procriação. Estou me fazendo claro e entendido, irmãos? Isso é muito importante, porque ainda hoje, vou falar aqui, os irmãos podem até rir, mas ainda hoje uma herança católica absorvida em muitos casamentos de famílias cristãs, que entendem que o casamento deve ser algo assim, muito contido. E aí, vou brincar agora aqui. Tem que apagar a luz, fazer um buraquinho no lençol e não olhar um para o outro. Por quê? Porque existe uma ideia de que não pode gerar prazer, que não pode aprofundar a intimidade do casal. E isso é um ledo engano. É para fazer as claras, sim, para conhecer o corpo do seu cônjuge, sim, para promover o prazer do outro, mas também é para procriar. Então, quero fazer menção e dar esse destaque, essa ênfase aqui, porque existem famílias cristãs cujos cônjuges também olham para o sexo como sendo algo assim tenebroso, sujo, pavoroso. Ai, eu faço porque eu tenho que fazer, porque por mim eu não faria. Mude a sua opinião a respeito do sexo, porque quem criou o sexo? Foi? Vamos falar? Quem? Como? Deus criou o sexo. E tudo que Deus faz é bom mesmo, irmão. Jovens, vocês não devem saber ainda. Vocês não falam nesse momento. Mas casais, é bom? É muito bom, gente. Tem que ter empolgação nesse negócio. Ontem foi encontro de casais, queridos. Né? Então tem que vibrar. Tem que parar com essa timidez, esse tabu, né? Tem que explorar aí a intimidade e o prazer recíproco. Estamos caminhando aqui para o final do nosso tempo, e eu queria apresentar ainda esse outro slide aqui. O cristão e os contraceptivos. Já que nós estamos falando de controle de natalidade, é importante nós também destacarmos aqui as maneiras como um casal pode controlar
a geração de filhos dentro do seu relacionamento e no seio da sua família. Então, vou elencar aqui algumas das formas de você ter esse controle ou exercer. Primeira delas, o contraceptivo natural. Aqui, dentro desse sentido, encaixa-se o uso da tabelinha, o uso do coito interrompido, ok? Então, eu vou lá, ó, minha esposa ficou menstruada no dia tal, aí eu conto ali e falo, ó, nessa janela aqui, eu vou evitar ter relações. Isso é controle de natalidade. Aí alguns vão dizer assim, não, mas eu estava indisposto. Deus sabe da motivação do teu coração, isso é controle de natalidade, ok? Bem como o coito interrompido. Outro método de controle é o contraceptivo cirúrgico. Nós já mencionamos, laqueadura, que é a feminina, e a vasectomia, que é a masculina. Tá bom? Então, os indivíduos se expõem a um mecanismo cirúrgico, que é mais invasivo, claro, mais invasivo na mulher do que no homem, mas não deixa de ser em ambos, e você reduz, minimiza ou quase zera aí a possibilidade de uma gravidez. Inclusive, para realizar esse método, o casal, não apenas aquele que experimenta a cirurgia, tem que assinar um termo médico, eu acho, consentindo, o cônjuge tem que consentir para que possa realizar. E também tem uma idade mínima, se não me falha a memória, para poder passar por essa metodologia. Terceiro método, contraceptivo de barreira. O que é o método contraceptivo de barreira? Nesse pacote aqui se inclui o preservativo masculino, conhecido popularmente como camisinha. Por que é uma barreira? Porque impede o prosseguimento e o encontro aí do espermatozoide com o óvulo feminino. Tem o preservativo feminino, que é a camisinha feminina também, que é introduzido na vagina da mulher. Tem um outro método que também alguns conhecem, chamado diafragma. O diafragma está dentro do pacote do contraceptivo da barreira. Tem o gel espermicida, que a mulher passa para, no ato sexual, matar o espermatozoide do seu cônjuge, do seu marido. E tem aqui o famoso uso que muitas mulheres lançam, mão dele, chamado DIU. Agora, o DIU, queridos irmãos e irmãs, o DIU, ele existe hoje várias modalidades. Porque depois que eu mencionei ele em encontros anteriores, algumas irmãs ficaram até preocupadas porque já utilizaram o DIU. Hoje existe o DIU de cobre, não é o DIU da época da minha mãe. Então, há várias modalidades. Via de regra, se você for estudar o DIU, ele vai dizer o seguinte, que o efeito que ele produz é de retardar ou dificultar a ovulação da mulher. Vai também falar sobre a questão da espessura do líquido que a mulher produz para inviabilizar a chegada do espermatozoide ao óvulo, lá nas trompas de Falópio, mas o principal dele é provocar uma inflamação no endométrio. Para quê? Para que ele não nide, ele não gere uma nidação, ele não grude, caso os dois métodos anteriores, eles não tenham sucesso. E aí fecunda, gera o zigoto. Aí o que ele faz? Ele provoca uma inflamação no endométrio, para que o endométrio da mulher lá no útero, ele não grude o zigoto, e aí então ele seja descartado pelo próprio organismo da mulher. Então,
existem aqui algumas modalidades de DIU, e ele é considerado e se enquadra dentro do contraceptivo de barreira. Existem os contraceptivos hormonais, que podem ser via oral, você toma lá aquela cápsula, aquela dragem, aquela pílula, mas podem ser também injetáveis, uma injeção, né? Tem ainda adesivos cutâneos de hormônios. Então, a mulher usa um adesivo, cola, e através da pele ela vai absorvendo, e aquilo vai sendo utilizado no seu organismo para impedir que ela ovule. Veja, nenhum método aqui é 100% garantido, mas se você utilizar o contraceptivo hormonal, cuja finalidade dele é impedir que a mulher ovule, você está se evadindo, por exemplo, da possibilidade de um aborto. Por quê? Porque se a medicação falhar e fecundar, ele não vai atingir o endométrio da mulher para inviabilizar, por exemplo, a anidação. Então, tem mulheres que engravidam mesmo tomando o contraceptivo. É possível? É possível. O contraceptivo natural, não há que se falar em aborto. Por quê? Se no contraceptivo natural a tabelinha falhar, a mulher engravida. Se o coito não foi interrompido no momento que tiver que ter sido interrompido, a mulher está passiva a engravidar. Não vai inviabilizar a anidação. Agora, esse contraceptivo de barreira, por exemplo, pode ser abortivo. O contraceptivo cirúrgico também não, porque se o homem faz a vasectomia e ainda assim passa lá o espermatozoide e fecunda no óvulo da mulher, ele segue o curso natural de uma gravidez. Estou me fazendo claro, irmãos? Alguns casais usam mais de um método, inclusive. Uso natural e outro. Pode ser, por exemplo, o hormonal, injetável, via oral, adesivo, entre outros. E tem esse último aqui, que é o contraceptivo de emergência. Esse é muito mais problemático, porque dentro desse grupo encontra-se a famosa pílula do dia seguinte. Por quê? A mulher tem uma relação sexual, é muito utilizado especialmente pelos ímpios, mas não exclusivamente por eles. A mulher vai para a noite com o rapaz, se conhecem e tem relação sexual. Para garantir que não vai engravidar, após as primeiras 120 horas após o sexo, ela deve ingerir a famosa pílula do dia seguinte. A pílula vai dizer o seguinte, vai retardar, vai dificultar. Na bula não vai dizer que é abortivo, porque se falar que é assim, a ANS nem permite que ela entre no mercado, ok? Mas nós sabemos qual é a finalidade. É descartar qualquer fecundação que eventualmente já possa ter ocorrido. Porque se a mulher tiver ovulado antes dela ter aquela relação sexual e o rapaz tiver já tido a relação sexual, é possível que o espermatozoide já tenha até encontrado na manhã do dia seguinte com aquele óvulo. Está claro isso, irmãos? Estou me fazendo compreendido? Porque a gente está entrando aqui numa área muito técnica, científica, médica, que eu não tenho esse conhecimento todo, mas a gente sabe como é que funciona no dia a dia. Então, existem esses 5 métodos aí que eu resumi, toda a forma de controle de natalidade. Então, o que eu queria terminar aqui hoje com os irmãos mencionando, como uma consideração final. Preste muita atenção, diante de todos aqueles argumentos contrários que nós entendemos a justificativa de cada um deles e refutamos. Eu quero dizer para os irmãos que a quantidade de filhos,
Essa é a tese que eu quero defender com a igreja. Ela deve ser obtida pelo casal. Por quê? Porque Deus, Ele nos dá essa capacidade de escolher. É claro que a nossa decisão, ela já foi decretada por Deus antes da eternidade passada, mas nós desconhecemos ela. Nós fazemos exatamente aquilo que Deus já havia decretado. Esse é o concurso. A quantidade deve sempre ser consensual, porque há um risco muito grande, dentro de um casamento, de um cônjuge querer filhos, o outro não querer, e ainda assim ter o filho, e aquele filho, ao invés de ser bênção de Deus, ser um problema, porque não foi uma gravidez consensual. Conheço casal que a mulher queria ter um filho e o marido não. E isso quase beirou divórcio. Por quê? Porque a mulher enganou o marido. A mulher fingiu estar tomando os contraceptivos, fingiu que não estava nos dias... Promoveu todo o ambiente para engravidar, porque ela queria ter mais filhos. E ele não estava plenamente de acordo. Ele achava que não era o momento. Até poderia talvez ter mais para frente, mas não era o momento. E quando ela engravidou, e ela revelou naquela alta sabedoria do tipo, eu não estava tomando, lero, lero. O marido se explodiu. Veja que sabedoria. E isso quase culminou em divórcio. Mesma coisa com casais que adotam filhos. Não houve uma consensualidade. E de repente, chega alguém em casa com uma criança. Quem é esse? É nosso filho. Como assim nosso filho? Eu adotei. Hã? Então, filho é algo sério, é bênção do Senhor, ninguém nega. Ok? Mas deve tudo isso ser conversado, dialogado, concordado dentro do casal. Pode ser que o casal não queira ter mais filhos, fez até vasectomia e Deus mandou um a mais. Porque lembra, a ação de Deus ela é irresistível. Deus foi lá e concedeu. O casal não estava esperando, não estava preparado. Mas aí o casal vai amar, vai cuidar, é diferente. Agora dizer, olha, nós estamos evitando, e uma das partes quer ter o filho, e gera essa vida, você vai ter problemas seríssimos no seu casamento, não apenas no momento de que ele foi concebido, mas ao longo, inclusive, da criação dele. Então, observe as motivações, e concilie suas motivações com os princípios e as verdades bíblicas. Pastor, quantos filhos eu devo ter? Essa é uma resposta que só o casal deve responder. Não sou eu, a Bíblia não dá a você. O Odair tem que ter X, o Israel Y, o Robson Z. Não é assim que funciona, nós já trabalhamos aqui isso. É legítimo? É legítimo. Veja, quantos filhos você é capaz de discipular? Um filho mais velho criando um filho mais novo, não é pais que estão discipulando. Isso não é discipulado. Ok? Agora, eu só tenho um. Por que só tenho um? Porque eu não quero dividir o meu marido. Eu não quero dividir minha esposa. Quantos você quer ter? Eu não quero ter nenhum. Por quê? Porque vai acabar com o meu corpo. Isso é reprovável. Não há dúvidas em relação a isso. Agora, como Deus nos dotou de capacidade de escolhermos, as nossas escolhas serão exatamente aquelas que Deus
já estabeleceu para nós e que Ele não nos revelou. Nós vamos descobrindo à medida em que nós formos vivendo e decidindo. Ok, queridos? Amém, irmãos? Está claro isso? Dúvidas? Sério mesmo? Nenhuma dúvida? Ou a aula foi extremamente produtiva, ou esse que vos falo fracassou do início ao fim. Porque não é a impressão que eu tenho no dia a dia conversando com algumas mulheres mais do que alguns homens, né? Mas, ok. Oi? Mamãe, pronto. A senhora não, todos os fora. Cadê o microfone aqui? Ai. A mãe vai falar, mãe do pastor, lá vem. Pois não, Dona Patrícia. Não, meu filho, Eu estou brincando com a senhora. voltando a vovó, minha mãe, que teve 12, criou 9. Os filhos e as filhas, ela não deixou de passar de 2. Nenhum de nós tivemos mais de 2 filhos, porque ela ia nas noras e nos filhos. Você pode perceber, nenhuma da tua tia tem mais de 2, nenhum do teu tem mais de 2, porque ela ia fazendo na nossa cabeça. Não passe de 2, não passe de 2. Na minha época, eu não entendia, não passe de 2. E todos nós obedecemos. E aí? Eu queria 6. Acabei de descobrir essa informação agora. Eu queria 6. Veja, os pais não exercem mais a autoridade sobre filhos casados, porque deixaram pai e mãe. Se uniram a uma nova pessoa, o seu cônjuge, e tornaram-se uma só carne. Agora, os conselhos dos pais sempre são bons. Isso é fato, né? Então, continue honrando os pais, especialmente nós que somos casados, porque os nossos pais sempre têm muito a acrescentar à nossa vida. Eles têm mais experiência, maturidade, conhecimento, e eles vão nos abençoar com os seus conselhos. Agora, não tem mais um caráter imperativo. Então, a minha avó, eu não sabia dessa informação, mas se ela orientou a ter no máximo 2, cabe o casal decidir, mas parece que os meus tios e a senhora também acabou acatando esse conselho. Consensualmente, exatamente, sempre tem que ser o casal. O casal deve decidir. Se o marido quer e a esposa não, fique sem ter. Se a esposa quer e o marido não, opte por não ter. Agora, se os dois querem, tentem. Se os dois não querem, se abstenham. Lembre-se, sempre de investigar a motivação do coração de cada um de vocês. Por que eu não quero ter mais? Porque eu quero trabalhar, porque eu quero ter carreira, porque filho dá despesa. Isso é tudo reprovável, irmãos. Nós não podemos olhar para os nossos filhos como se eles fossem uma mercadoria e atribuir a eles custos. Filho é bênção do Senhor. A leitura que Deus nos oferece é outra. Agora, o fato de eu conjugar todas essas verdades não quer dizer que o controle de natalidade em toda e qualquer circunstância seja errada. Eu estou me fazendo entendido, irmãos? Está claro isso? É possível você exercer um controle de natalidade de forma legítima, como também é possível exercer um controle de natalidade de forma reprovável. Ok? Mais alguma palavra? Israel. Por que eu fui falar? Agora... Os extremos ficam, claro, pastor, né? Os extremos, o problema está aqui no meio. Sim. Então, por exemplo, quais seriam exemplos de motivações verdadeiramente justas para eu que já tenho 3 filhos, não querer ter mais filhos que não sejam lá no fundo egoístas? Tá. Porque no final, se a decisão é homologada de Deus a mim, toda decisão é minha e eu tenho uma tendência forte a pensar conforme eu penso.
É isso mesmo. É meio, e no fim todo o meu pensamento não tende a ser egoísta. Essa é a dificuldade. Sim. Né? Deus me dá condições de ter mais? Dá. Deus, posso discipular? Deus vai me capacitar para toda a obra, e se é vontade dele, ele vai capacitar aí. Aham. Até onde vai? Eu estou falando com Sim, quem já teve sim. 3, quis ter 4 e não teria Isso. problema com outros, né? Mas... Então, Israel, como disse, a decisão é nossa do casal. E nós vamos responder diante de Deus por ela. Deus nos criou pessoas férteis para fecundar. Agora, esse limite, só quem pode responder é cada casal dentro da sua realidade. Porque, veja, o que você tem que avaliar? A qualidade que eu ofereço na criação de um filho, até em termos de discipulado, pode ser a mesma até 2 ou 3 filhos. Na minha realidade, aqui citando, depois do 4º, eu teria que sacrificar algumas coisas, porque eu não conseguiria oferecer a mesma criação que eu posso oferecer a 1, a 2, a 6, a 7. Então, por exemplo, eu, além de ter um tempo de estudo bíblico, de investimento na vida deles, eu posso oferecer uma educação X para os meus filhos, permitir que eles façam natação, permitir que eles joguem numa escolinha de futebol, que ele estude piano, que ele fale um outro idioma. Essa qualidade, ela vai sendo enxugada à medida em que eu tenho um número maior de filhos. Isso é notório e é lógico. A questão é, eu com a minha esposa entendemos que essas coisas são importantes, que nós queremos oferecer aos nossos filhos e não queremos abrir mão disso? Se essa é uma questão que eu entendo que é importante, eu não quero abrir mão disso a eles, então eu posso parar com 3, 2, 4, não sei, 1. Agora, se é uma questão que eu abro mão, eu posso ter 6, 7, 8, sei lá. O tempo que eu tenho de... Não tem problema, você pode fazer sua réplica. O tempo que eu tenho até de estudo bíblico, porque eu tenho 2 filhos, por exemplo, aqui criando uma realidade, em que estudam de manhã e 3 que estudam à tarde. E que eles mal conseguem se encontrar de segunda a sexta também como irmãos. Eu tenho, pensando, eu trabalho, estou fora de casa, minha esposa está em casa cuidando deles. Ela tem que falar, a grosso modo, cozinhar, administrar a casa, sentar com eles para orar, ajudá-los no ensino do trabalho de casa. Depois, mesma etapa e rotina à tarde, com os outros 3 que estão estudando à tarde. Então, a questão é, como também a sua esposa, a minha e as demais, que não, inclusive não estão trabalhando, abriram mão para se dedicar a esse ministério, avaliam isso. Porque, homens, prestem muita atenção, para nós é muito mais fácil do que para elas. Ainda que nós, como maridos, nós queremos ajudá-las. Chegando em casa, eventualmente lavando uma louça, ouvindo as atividades, mas elas vivem muito mais a vida comum do lar do que nós que estamos fora, 40, 44 horas semanais, alguns até mais, outros menos, trabalhando, provendo ao nosso lar. Então, essa é uma decisão, Israel, que eu resumiria essa sua pergunta, consensual, dentro do casal, em que o casal tem que ver e avaliar honestamente no seu coração se há uma motivação egoísta e dizer para Deus. Porque eu posso mentir para minha esposa e ela para mim. Não tem nada de egoísta. Mas às vezes está camuflando, mas Deus está vendo. Então a questão tem que ser honesto. A gente tem que colocar na mesa, eu e minha esposa, e sermos honestos. Falar, eu acho até que pode ter um cunho de egoísmo aqui sim. E aí trabalhar. E se não for dessa direção, for na outra. E aí conversar. Mas tem que ser sempre no âmbito conjugal. Pode falar. Eu tenho dificuldade com esse lado econômico, né? Porque Sim. Não é porque eu sou bancário, não. Mas é porque, por exemplo, eu quero dar esse padrão de qualidade para os meus filhos. Uhum. Esse padrão de qualidade também é totalmente subjetivo. Sim. Né?
Varia de família para família. Então, eu concordo que a decisão é nossa, eu só estou querendo ter os argumentos para tomar a decisão certa, entendeu? Então, a gente sempre pensou assim, ó, esse argumento econômico é o mesmo argumento que muitos casais usam para não ter filhos. Mas deixa eu só complementar o seu raciocínio. Quando eu falei de escola, natação, aula de piano, eu não estou falando nem no privado, estou falando no público. Vamos pensar aqui na nossa cidade. Tem aula de musicalização? Tem Projeto Guri. Tem natação? Tem oferecido pelo município. Tem futebol? Tem oferecido. Tem atletismo? Até o William estava me falando da Heloísa. Tem. Estou falando tudo sem custo, porque eu não quero transformar, como eu já mencionei, uma criança numa mercadoria. Agora, pensa tudo público, num estado que funcione perfeito. Escola municipal. Eu consigo acompanhar a oferta de oportunidades para todos eles igualmente? Não, eu não consigo. O que eu posso fazer com 1, com 2 ou com 3 é muito mais fácil do que com 5, com 6. Eu não estou olhando na questão econômica, estou me divorciando disso. Eu estou pensando das ofertas públicas que o município de Indaiatuba, por exemplo, oferece. Porque aí eu concordaria contigo, se for econômico, aí é um pecado, porque eu estou olhando para o meu filho como uma despesa, quando na verdade ele é bênção. Tá bom? Tá claro?